Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a escrita no Antigo Egito e sobre algumas invenções, o desenvolvimento da ciência e da tecnologia feito por essa sociedade. Pessoal, é muito importante a gente entender que o Egito ele é uma civilização fascinante, principalmente pelo seu processo de desenvolvimento arquitetônico de invenções. Não há como estudar a história do Egito e não ficar fascinado por todas aquelas pirâmides, aquelas esfinges, aquelas obras artísticas, né? Como eles conseguiram ser tão grandes com tão pouca tecnologia disponível naquele período. Plantar, colher, organizar as cheias, então tudo isso é assim um fenômeno. O Egito se torna um fenômeno de civilização da antiguidade que faz com que todos nós desperte o interesse em ir lá entender como é que isso funcionava. Bem, a escrita ela era muito utilizada no Egito Antigo, ao ponto da gente saber que existia um grupo de pessoas especializadas nisso, que eram chamados os escribas. Mas diferente do que a gente conhece, que são os famosos hieroglifos, todo mundo já ouviu falar um pouquinho dos hieroglifos, né? Que foi decifrado principalmente por conta de ter encontrado uma pedra chamada Pedra de Roseta, que tinha os hieroglifos egípcios e a sua tradução para a língua grega, né? Na época que os gregos tiveram contato com os egípcios. E isso fez com que a gente, sabendo sobre a língua da Grécia, a gente conseguisse também desvendar esses hieroglifos. Só que os hieroglifos ele não é a única forma de escrita que existe no Antigo Egito, certo? Ele era, assim, uma forma de escrita usada para registrar as leis, as ordens dos faraós, as tradições, os textos religiosos, tá? E era uma escrita considerada sagrada. Ou seja, somente os escribas dominavam essa técnica, tá? E faziam esses registros. Por isso que esse grupo ele era muito importante, assim, no grupo dos altos funcionários do Estado, que eram os escribas, certo? Mas essa não era a única forma de escrita que existia lá. Era como se eles tivessem mais de uma forma de escrita, cada uma para uma função. E aí os comerciantes, por exemplo, que era aquele grupo que precisava sempre, né, estar registrando ali, controlando o que vendeu, o que comprou, para onde vendeu, acordos comerciais. Eles usavam uma forma de escrita chamada de demótica, que era uma forma de escrita mais simples do que os hieroglifos e que era dominada e permitido o uso pelos comerciantes, porque só quem poderia escrever em hieroglifo eram os escribas, já que era algo considerado sagrado no Antigo Egito. E a outra forma de escrita, que era uma mais simples e era muito utilizada pelos sacerdotes, era chamada de hierática, certo? Que era uma outra forma de escrita. Isso tudo é só para vocês entenderem que a sociedade egípcia ela é uma sociedade muito de testemunhos escritos. Por quê? Se a gente está vendo uma sociedade que tem 3 formas de escrita, significa dizer que a escrita era muito presente para eles. Seja a escrita sagrada, seja a escrita das leis, seja a escrita do dia a dia dos comerciantes ou a escrita do dia a dia dos templos. Mas para todo mundo lá ir para a escola aprender essas formas de escrita, não. A gente não tem esse modelo de educação, igual a vocês que aprenderam nas escolas, tá? Então, as pessoas que pertenciam a esses grupos sociais, né, que eram passadas funções de pais para filhos, né, então eles iam aprendendo a utilizar essas formas de escrita. Mas é importante a gente perceber que 3 grupos no Egito utilizavam a escrita. Escribas, que eram as escrituras oficiais, os textos dos faraós, os textos sagrados e também as leis, certo? Por isso eles eram, assim, muito requisitados. Comerciantes, que faziam a escrita demótica, e também os sacerdotes, que faziam a escrita um pouco mais simples, que era hierática, certo? Então, aí só para vocês saberem um pouco mais sobre a escrita no Antigo Egito. Bem, além da escrita, vamos passar aqui o slide. Espera aí que passou. Deixa eu me movimentar aqui, porque eu estou em um lugar que não está sendo muito favorável. Estou me diminuindo. Estou diminuindo meu tamanho. Deixa eu vir para cá, para outra parte. Bora, Sara. Tá com preguiça de caminhar na tela? Eita dificuldade. Eita dificuldade. Pronto, cheguei aqui no lugar legal. Gente, além da ciência e da tecnologia, né? Que também estava lá nas escrituras, quando eles faziam papiro,
certo? Que era uma folha que tinha um processo até eles fazerem um papel. É o mais próximo do papel que a gente tem hoje, é o papiro. Além, né, das invenções, por exemplo, o chadufe, que vai ser utilizado para poder tirar a água do rio. Além dos canais de irrigação que eles construíam. Além do nilômetro, que era aquele negócio que eles utilizavam para medir o volume de cheia do rio, para poder saber se ia ter muita plantação ou pouca plantação. Os egípcios, eles são uma sociedade de muita ciência e muita tecnologia. Primeiro, eles estão no meio do deserto do Saara. Então, sobreviver no meio do deserto do Saara, para a espécie humana, só existe uma opção. Adaptação através de tecnologia para a sua sobrevivência. Porque é uma região seca, você precisa saber, né, da onde retirar água. Então, tudo isso fez com que eles desenvolvessem várias técnicas. Mas não só isso. Não só essa necessidade de sobreviver no deserto e a busca por água. Outras coisas também foram importantes. Lembra do trenó que eu mostrei para vocês? O trenó que eles iam arrastando na atividade do Enigma, eles iam molhando a areia para poder caminhar com aquelas estátuas enormes à base de um trenó. Então aquilo ali também é tecnologia. Tecnologia não é só computador, não é só internet. É todas as invenções que os seres humanos fazem para conseguir, né, pular os obstáculos, vamos assim dizer, da natureza. E aí tem uma parte no Egito que a gente fala que eles desenvolveram conhecimentos matemáticos muito importantes, conhecimentos de medicina muito importantes e de astronomia também muito importante. O conhecimento matemático, ele está muito associado à construção das pirâmides. Gente, aquelas obras arquitetônicas, elas são enormes. A gente está vendo ali construções, então é um processo de engenharia, de arquitetura, que está diretamente associada à matemática, que são os cálculos. Então, como saber a quantidade de pedras que vão ser usadas, como organizar aquelas pedras, qual é o formato daquela pirâmide. Gente, aquilo ali é muita engenharia, aquilo ali é muita arquitetura, e é muita arquitetura e engenharia desenvolvida por pessoas que sabiam o que estavam fazendo. E para você desenvolver arquitetura e engenharia, não tem outra forma que não seja desenvolvendo matemática. Então, os egípcios, né, tinham muito domínio na matemática. E isso é comprovado, né, a partir das obras que eles faziam. Outra coisa muito importante é a medicina. A medicina dos egípcios ela era super bem desenvolvida. Por quê? O ritual de mumificação faz com que eles sempre estejam abrindo o corpo e entendendo como esse corpo funciona. Então, eles existiam uma forma de conhecer o corpo humano por dentro. Coisas que muitas civilizações não faziam. E o próprio ritual de mumificação fez com que, aos poucos, se entendessem cada vez mais como é que aquele corpo humano funciona. As doenças, os órgãos, certo? Então, a medicina foi desenvolvida com base nos rituais de mumificação. E essa medicina egípcia, eles falam muita coisa. Então, eles sabiam muito bem. Tem papiros lá mostrando o parto, tem papiros lá mostrando como fazer cirurgias no crânio, tem papiros mostrando como organizar, né, partes do corpo que eram quebradas. E tudo isso é um conhecimento médico. É um conhecimento que eles tinham e graças ao processo dos rituais de mumificação, que fazia com que eles chegassem mais perto do corpo humano, certo? E por último, e não menos importante, que é a astronomia. A astronomia sempre está muito próximo à religião, quando a gente fala dessas sociedades, porque é o Deus Sol, Ra, é isso que eles vão olhar, o Deus dos astros. Mas assim, não só isso. Porque, tipo, entender a partir da Lua, da posição do Sol, se a gente estava chegando num período em que o rio ia encher, ou que o rio estava no período que a gente tinha que tirar as coisas de lá, foi graças à observação dos astros. Então, a astronomia egípcia também foi muito desenvolvida, ao ponto de eles conseguirem organizar um calendário dividido em 12 meses, certo? Então, assim, muito parecido também com o calendário que a gente usa hoje. E isso vai da observação do ciclo, né? Do ciclo da Lua, do ciclo do Sol. Então, a astronomia no Egito ela foi desenvolvida graças à necessidade de observar a agricultura, mas esse conhecimento ele foi muito além e permitiu que os egípcios entendessem melhor a natureza em que eles conviviam, tá? A aula de hoje é para falar um pouco sobre o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, dos papiros, né, das escritas, para a gente entender como essa sociedade dos faraós ela se torna tão grande,
como ela se torna tão imponente, como ela sobrevive durante tanto tempo, certo? E são graças a todos esses apoios e suporte. Lembrando também que boa parte da ciência e da tecnologia, ela não vem só do Egito. Ela vem das trocas comerciais que os egípcios faziam com outros povos, ou até mesmo dos povos que chegaram a invadir o Egito e deixar suas contribuições, certo? Espero que vocês tenham entendido e que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Beijos!